Maresca chegou com a missão de reerguer o Chelsea e conseguiu. Ganhou a Europa Conference League, a FIFA Club World Cup e colocou o time de volta à Champions League, algo que parecia distante há 2 temporadas. Mas a trajetória não foi linear. Uma sequência ruim na Premier League, apenas uma vitória em 7 jogos, combinada com relações tensas com a diretoria e divergências internas sobre decisões futebolísticas, virou uma tempestade perfeita. Agora a questão vai além de Maresca. É sobre o Chelsea, sobre decisões, sobre paciência ou a falta dela, principalmente sobre um nome que virou símbolo dessa história toda: Estevão. Antes de seguir, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, pra gente ir juntos rumo aos 1000 inscritos. Quem acompanha o futebol europeu mais de perto já percebeu há algum tempo. O Chelsea se transformou em um dos ambientes mais instáveis do continente quando o assunto é comando técnico. É um clube gigante, com história, com dinheiro, mas também com uma impaciência quase crônica. Trocas frequentes, projetos que mal começam e já são interrompidos. Discursos sobre processo, tempo e construção que, na prática, duram poucos meses. E isso não é uma percepção isolada. Os números mostram, os nomes que passaram pelo banco mostram, e principalmente a falta de continuidade dentro de campo escancara isso. Foi nesse cenário nada amigável que Enzo Maresca aceitou o desafio de assumir o Chelsea. Não chegou como uma unanimidade, não chegou como um técnico consagrado. Chegou cercado de desconfiança, comparações e uma pressão que naquele clube nunca diminui. E o que Maresca encontrou ao chegar em Stamford Bridge? Um elenco extremamente jovem, montado às pressas, com jogadores talentosos, mas ainda em formação. Uma expectativa absurda, porque afinal é o Chelsea e o peso da camisa não espera a maturidade. Uma cobrança desproporcional que ignora contexto, tempo e processo. E para completar, pouca margem para grandes manobras no mercado, já que muitas decisões haviam sido tomadas antes da sua chegada. Não era um terreno fértil, era um campo minado. Ainda assim, aos poucos, algo começou a mudar. No início não foi bonito, não foi dominante, não foi avassalador, mas foi identificável. O Chelsea começou a mostrar sinais de organização, um time que mesmo oscilando já não parecia perdido em campo. Jogadores passaram a ocupar melhor os espaços. As ideias, mesmo simples, começaram a se repetir jogo após jogo. E isso, para um clube que vinha de temporadas caóticas, já era um avanço enorme. O Chelsea passou a ter padrão, passou a ter ideia, passou a ter comportamento coletivo. Você assistia a um jogo e conseguia reconhecer o que aquele time tentava fazer, algo que parecia impossível pouco tempo antes. E, naturalmente, os resultados começaram a aparecer. Vitórias importantes, campanhas competitivas, títulos que devolveram confiança e, principalmente, a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, havia um caminho sendo trilhado. Não era um Chelsea pronto, mas era um Chelsea em construção. E aí vem o ponto central dessa história. Será que no Chelsea atual, construir ainda é permitido? Ou qualquer oscilação já é motivo suficiente para apertar o botão do caos mais uma vez? É a partir daqui que essa história deixa de ser apenas sobre Enzo Maresca e passa a revelar muito mais sobre o próprio Chelsea. Sob o comando de Enzo Maresca, o Chelsea voltou a competir em alto nível, não por acaso, não por lampejos isolados, mas por um trabalho que, aos poucos, começou a gerar frutos concretos. Os títulos vieram. Primeiro, a Conference League, uma competição que muitos tentam minimizar até estarem dentro dela. E ali, o Chelsea não apenas venceu, dominou, com ideias claras, controle de jogo e um time que sabia exatamente o que fazer em campo. Depois veio algo ainda maior, o Mundial de Clubes. E não foi qualquer final, foi diante do Paris Saint-Germain, um elenco estrelado, caro, pesado. E o Chelsea não se acovardou, não jogou por uma bola, não se fechou esperando erro, foi dominante, seguro, convincente. Aquela atuação mudou a percepção externa. O Chelsea voltou a ser respeitado, dentro e fora da Inglaterra. Mas o impacto não ficou restrito aos torneios internacionais. Na Premier League, o cenário também começava a animar. Ao final de novembro, o Chelsea ocupava a 3ª posição. Não era uma miragem, não era sorte de tabela. A distância para a liderança era totalmente administrável. E nos bastidores, algo que não se via há tempos começou a ganhar força. O discurso
discurso de que brigar pelo título não era uma loucura. Não era promessa, não era bravata, era leitura de cenário. O time competia contra qualquer adversário, jogava bem fora de casa, não se desorganizava ao sofrer gols e mostrava maturidade em momentos-chave. Teve jogo emblemático. Teve o empate contra o Arsenal, jogando boa parte da partida com um jogador a menos. Um jogo que em outras temporadas teria terminado em goleada contra, mas ali não. Ali teve leitura tática, teve ajuste, teve um time que soube sofrer. Aquilo dizia muito mais do que o placar. Dizia que havia crescimento competitivo, que o Chelsea começava a entender quando acelerar e quando sobreviver. Tudo indicava um processo em andamento, um projeto que ainda tinha falhas, claro, oscilações, óbvio, mas que apresentava algo raro naquele clube nos últimos anos, continuidade de ideia. E então, dezembro chegou, e com ele o período mais cruel da temporada inglesa. Calendário apertado, jogos a cada 3 dias, elenco jovem sendo testado no limite físico e mental. Foi aí que o roteiro começou a mudar. Lesões apareceram, o desempenho caiu, resultados deixaram de vir. Não por colapso total, não por abandono de ideias, mas por desgaste. Algo absolutamente previsível em um time em construção. E a pergunta que começa a se formar aqui é simples e ao mesmo tempo devastadora. No Chelsea atual, existe espaço para atravessar momentos difíceis? Ou qualquer queda, por menor que seja, já é tratada como fracasso? Porque foi em dezembro que a história de Maresca começou a ser reescrita, e não dentro de campo, mas fora dele. Foi nesse contexto de tensão, dúvida e desgaste que um nome resolveu se manifestar. Um nome que, quando fala sobre Chelsea, não fala de fora. Frank Lampard. Alguém que entende o clube como poucos, que viveu o Chelsea por dentro, como jogador, como treinador, como capitão, como símbolo de uma era. Lampard não falou por impulso, não falou para ganhar manchete, falou porque reconheceu um padrão perigoso se repetindo. E foi direto. O Chelsea precisa parar de se sabotar. Segundo ele, não faz sentido pedir paciência, vender a ideia de projeto, investir pesado em jovens e entrar em pânico no primeiro mês ruim. Lampard reconheceu erros de Maresca, reconheceu falhas de leitura, reconheceu decisões questionáveis, mas fez questão de destacar algo que naquele momento parecia ter sido esquecido. Os acertos também existiram. Títulos não caem do céu. Campanhas sólidas não surgem por acaso. Organização não aparece do nada. Tudo isso é construído e para Lampard, a demissão de Maresca passa um recado extremamente perigoso para qualquer treinador que pense em assumir o clube. Ninguém está seguro. Não importa o que você entregue. Se títulos não garantem continuidade, o que garante? E foi aí que Lampard tocou no ponto mais sensível de toda essa história. O nome que virou símbolo de tudo isso. Estevão. Um jogador jovem, talentoso, ousado, capaz de mudar jogos com uma jogada. Um daqueles talentos que não aparecem todo ano, mas que ao longo da temporada foi tratado muitas vezes como opção eventual. E o incômodo não era apenas o banco de reservas, era o contexto. Em partidas que pediam velocidade, criatividade, ruptura, Estevão aquecia, sentava, aquecia de novo e não entrava. Isso pesa, principalmente para um garoto recém-chegado tentando se firmar em um dos clubes mais exigentes do mundo. Internamente, comentava-se que Maresca enxergava o brasileiro mais como um impacto pontual do que como uma peça central do time, uma arma para momentos específicos, não um protagonista. E isso gera conflito no elenco, na torcida, na diretoria. Porque talento assim cria expectativa, e expectativa mal gerida vira frustração. Lampard foi direto mais uma vez. Talento desse nível precisa de sequência. Coragem não se ensina, ousadia não se fabrica, confiança não se constrói no banco. Se você segura demais, corre o risco de apagar exatamente aquilo que torna o jogador especial. E a partir daí, a discussão deixou de ser apenas sobre Maresca, passou a ser sobre o futuro do Chelsea. Para Lampard, a saída do treinador não encerra um problema, ela apenas escancara um dilema antigo. O Chelsea precisa decidir de uma vez por todas quem quer ser, um clube que constrói com convicção ou um clube que gira em círculos refém da própria ansiedade. Nesse
Nesse cenário, Estevão vira um verdadeiro termômetro. Se o próximo treinador entender seu valor, se tiver coragem de bancar talento, pode ser o início de um ciclo mais equilibrado. Mas se repetir os mesmos erros, a história vai se repetir. Talento sem confiança vira promessa esquecida. Talento com respaldo vira protagonista. E no fim das contas, a queda de Enzo Maresca fala menos sobre futebol jogado e muito mais sobre gestão, identidade e impaciência. O Chelsea continua buscando estabilidade por meio de decisões rápidas. Nesse processo, jovens como Estevão acabam pagando parte do preço. O alerta foi dado. Agora resta saber se o clube vai ouvir. E eu quero saber de você. A demissão foi justa? O Chelsea está errando de novo? E Estevão merece mais espaço? Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com aquele amigo torcedor do Chelsea. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.